Bom, estamos em gravação, então, pessoal, muito bem-vindos. Obrigada pela presença. E hoje, então, na continuação, nós temos quem são os seus professores. É praticamente uma continuação aqui do quem são os professores de Deus, que a gente viu na aula anterior, na terça, que são aqueles que decidem que os seus interesses são os mesmos do irmão, mas aqui na forma física ainda lado a lado, e na verdade o mesmo interesse, porque é o mesmo ser. Então, o professor é aquele que escolhe isso, independente se ele tem uma consciência de religiosidade ou se ele sabe de Deus, mas quando ele decide deixar de lado a ideia de separação do irmão, ele passa a ser um professor de Deus, e quando ele passa a ser um professor de Deus, vêm os seus alunos. E a questão de hoje é quem são os seus alunos. E nós já certamente estivemos aqui em unicidade, porque a gente, antes aqui da gravação, já estivemos conversando com o propósito do Espírito Santo, mas ainda assim faço convite para a gente se unir e nos voltarmos mais uma vez em consciência e convidar ao Espírito Santo para que ele seja nosso professor, assim como também o fazemos em nossos casos específicos, nos momentos que nós buscamos os instantes santos, também o queremos fazer aqui, sempre unidos à mente do Espírito Santo, porque ele é a parte corrigida, a resposta de Deus, à impossibilidade de termos esquecido o nosso ser. E, embora na consciência o tenhamos esquecido, mas o Espírito Santo está aqui para nos trazer de volta aquilo que nós esquecemos. Por isso que oferecemos a Ele agora essa hora de estudo, e com isso nós estamos, então, aqui prontos para seguirmos a nossa sequência no Manual de Professores, na página 5, na segunda pergunta, quem são os seus alunos? E Jesus começa iniciando que a cada um dos professores de Deus estão destinados determinados alunos, e eles começarão a procurá-lo assim que ele tiver respondido ao chamado. Então, a cada professor de Deus, a cada mente que veio com a consciência de que ela é separada, que ela é isso que o ego havia lhe dito, e ela tem o chamado também da unicidade dentro de si, e como tomadora de decisão, ela em algum momento permite que a luz entre, que ela veja que o seu interesse é o mesmo do irmão, e esse é um professor de Deus, a cada um desses são destinados alunos, ou seja, são destinados casos específicos, aonde esse professor poderá interagir com esse ensino-aprendizado, e esses alunos o procurarão também por inspiração, porque também ouviram ao chamado. Então, o Espírito Santo está nesse comando. Então, não é nosso papel escolhermos a quem ensinar ou a quem escolher como aluno. O Espírito Santo está nisso, e só que não um Espírito Santo fora do nosso ser, não um Espírito Santo externo. Nós, na nossa consciência aberta, que se disponibiliza para a correção, é nesses momentos de abertura que o Espírito Santo consegue trazer aqueles que, naquele momento, serão beneficiados por essa forma de ensino.
seguindo aqui, foram escolhidos os alunos, né? Foram escolhidos para ele, porque a forma do currículo universal que ele vai ensinar é a melhor para eles em função do seu nível de compreensão. Nós já vimos anteriormente que o currículo é universal. A mensagem do Espírito Santo é universal, mas a forma de ensiná-la, como as mentes, elas têm limitações, então elas precisam formas diferentes para que possam compreender a mensagem do Espírito Santo. E nesse sentido, o Espírito Santo sabe qual mente se beneficia através do ensino de uma forma específica. Então, por isso que o Espírito Santo, ele sabe a quem trazer, a qual aluno trazer, a qual professor, para a melhor compreensão. Os seus alunos têm estado esperando por ele, pois a sua vinda é certa. Então, cada um que deseja aprender, o Espírito Santo, então, ele lhe oportuniza essa chance de aprender, pois os seus alunos têm estado esperando por ele, pois a sua vinda é certa, mas, mais uma vez, é apenas uma questão de tempo. Assim que ele tiver escolhido cumprir o seu papel, eles estão prontos para cumprir os seus. Então, diferentemente da forma do mundo, da forma de professor e aluno do ego, no Espírito Santo, no momento que um professor, ou seja, professor é qualquer um que aceite ou decida que ele não é essa individualidade, que o irmão é o mesmo ser dele, no momento que ele queira aprender novamente sobre essa unicidade, isso é unicidade porque Deus está ali junto, onde dois se unem, Deus está junto. Então, quando esse professor aceita entrar na aprendizagem de vivenciar isso, os alunos serão trazidos para trazer a oportunidade dele aprender isso. Aí os alunos vêm com o papel de ser o professor do professor. Se reverte isso. Até ele diz aqui: o tempo espera pela sua escolha, mas não por aqueles a quem ele vai servir. Então, o tempo, dentro aqui da linearidade, aqui na ilusão, o tempo espera quando que cada um vai decidir ser professor. Mas o tempo não espera pelos alunos. Assim que a mentalidade estiver aberta para servir de canal ao Espírito Santo, automaticamente o Espírito Santo trará as oportunidades de aprendizagem. E essas oportunidades de aprendizagem, de ele aprender que além do seu interesse próprio, a sua realidade é una com o irmão, esses que vão trazer essa oportunidade, que são os seus alunos, eles vêm em qualquer tempo. Então, se o professor escolher, por exemplo, agora, de ser um professor de Deus, o Espírito Santo lhe traz os alunos que vão lhe ensinar isso agora. Se ele decidir ainda aguardar, ou se ele decidir procrastinar essa decisão, e não se dar conta agora, e quiserem em outros tempos, outra vida, ou mesmo nessa, em outra vida, em outro contexto, se decidir para ser um professor de Deus, certamente que haverá outros alunos que estão prontos nesse momento. Então, o Espírito Santo, nesse sentido, é como um GPS recalculando a cada tomada de decisão, onde o professor, na verdade, o professor é aluno do Espírito Santo, porque estou falando do professor de P minúsculo, porque professor mesmo é só o Espírito Santo, mas o professor de P minúsculo, quando ele se disponibiliza
para aprender através dessa função de compartilhar o que ele está aprendendo através do reconhecimento da sua unicidade com os seus alunos, o Espírito Santo ele recalculou a rota e trouxe o aluno que estava pronto para aquele momento, independente de qual é o momento. Então, o tempo espera pelo professor, mas não pelo aluno. Não faltará aluno para a cada momento que alguém decidir ser professor. E o aluno não é especificamente isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, ou no grupo. O aluno é o caso específico, aquele que vem ao nosso encontro. Grupos são maneiras muito... eles têm essa vantagem de trazerem de maneira inconfundível uma oportunidade de cada um aprender a reconhecer a sua unicidade, que vai além da forma física, além daquilo que aparentemente é aqui do conceito, ou do ser separado, mas aquilo que é a realidade no irmão, porque o que é realidade no irmão é o que é realidade em cada um, é o Cristo que ainda permanece, que não foi desfeito devido à crença da ideia de separação, devido a ter pensado que se separou. Então, a consciência vive, a consciência, para quem decidiu acreditar na ideia de separação, a consciência é como se de fato isso tivesse, ou de fato aconteceu. Mas, como não aconteceu, então, a qualquer momento, até mesmo porque todos já voltaram, mas a qualquer momento que queira desfazer isso que já aconteceu, que foi a volta para a unicidade, o Espírito Santo, então, ajuda no sentido de trazer os alunos certos para essa lição, para essa aprendizagem. Seguindo aqui, no 1:7, quando ele estiver pronto para aprender, as oportunidades de ensinar lhe serão providas. Então, quando o professor estiver pronto para aprender, as oportunidades de ensinar lhe serão providas. E nós temos muitas oportunidades de aprendermos ensinando e ensinar aprendendo. Para compreender o plano de ensino-aprendizado da salvação, é necessário aprender o conceito de tempo que o curso estabelece. Então, o curso ele tem um conceito diferente sobre o tempo, porque ele vê aí a realidade do tempo. Ó, a expiação corrige ilusões, não a verdade. Isso é uma metafísica que todos já têm compreendido, porque, obviamente, que a expiação não poderia corrigir a verdade, sendo a verdade o que é. Então, apenas corrige ilusões, aquilo que pensamos que aconteceu. O que é pronto, tão segundo... Portanto, corrige o que nunca foi. Então, a expiação corrige aquilo que nunca foi. Além disso, o plano para essa correção foi estabelecido e completado simultaneamente, pois a vontade de Deus está inteiramente à parte do tempo. Então, isso aqui também se refere à metafísica do curso, onde nós aprendemos que, na verdade, esse pensamento que pensou-se que houve na unicidade do céu, então o Filho de Deus pensou que ele pensou separação, então essa ideia, ela aconteceu num único instante, foi respondida num único instante, e tudo já acabou num único instante. Então, isso é a metafísica pura do curso, e por isso que ele diz aqui, o plano para a correção, ele foi
estabelecido e completado simultaneamente. Então, o próprio plano para a volta, tudo aconteceu num único instante, mas nós estamos apenas revivendo em instante, até o momento que venhamos a aceitar que isso nunca houve, que isso já foi desfeito. Assim é toda a realidade, então toda a realidade de Deus, ela continua intacta no céu. Nada está aqui para ser salvo. Então assim é toda a realidade, posto que é sua, que é a própria realidade de Deus. Deus não está incompleto. Não falta nada a Deus. No instante em que a ideia de separação entrou na mente do Filho de Deus, naquele mesmo instante foi dada a resposta de Deus. No tempo, isso aconteceu em uma época muito distante. Na realidade, nunca aconteceu absolutamente. Então, dentro da crença de separação, que é onde cada um que ainda acredita que esteja aqui, ou que experiencia uma consciência individual sendo um ser, este acredita que ainda esteja aqui e que a separação aconteceu há muito tempo atrás, quando na verdade isso sequer aconteceu. Então, nada em absoluto aconteceu. O mundo do tempo é o mundo da ilusão. O que aconteceu há muito tempo parece estar acontecendo agora. Então, toda a vivência do mundo que aconteceu num único instante e nesse mesmo instante foi corrigido, desfeito, corrigido e voltado à consciência, à unicidade, mas isso que aparentemente aconteceu ali dentro, de dentro parece que está acontecendo agora. De dentro da ilusão parece que houve um passado, que há um presente que está acontecendo agora e que haverá um longo futuro até isso tudo desfazer-se. Escolhas feitas desde há muito parecem estar em aberto por serem feitas. Então, aparentemente, nós estamos aqui com, com total liberdade de querermos escolher o que nós queremos ser, o que nós queremos seguir, quando, na verdade, todas as escolhas que nós temos vivenciado aqui, elas também já aconteceram num único instante. Então, a única escolha real que nós temos agora é se nós queremos reviver isso novamente ou se queremos finalmente transcender isso, perdoar isso, ir além disso, largar disso, não dar mais realidade e ir além, ver a verdade que está além disso, e isso em todas as situações, em cada situação específica, em cada movimento específico que nós pensamos que está acontecendo agora, nós podemos pensar que nós temos escolhas abertas para fazer isso, mas isso só validaria a ideia de que ilusões são verdadeiras. Então, independente de qual for a decisão, só existe uma verdade. Nada disso aqui é real. Então, é isso que nós estamos aprendendo, e o perdão ao irmão também se baseia nisso, porque, na verdade, ele nada está fazendo. Assim como nós também não estamos ofendendo a Deus, porque nós não nos separamos de Deus. Isso porque, rastreando lá para o início de quando nós, pela primeira vez, nos sentimos perturbados ou separados, isso veio na ideia de separação de Deus. E agora parece que aparece quando há alguma situação que nos tira do conforto. Mas isso é só uma maneira de reviver o mesmo instante que, na verdade, não aconteceu, mas que nós acreditamos que aconteceu. Então, ainda houve uma decisão
lá na primeira vez de continuar preso à ilusão e não voltar à verdade do Espírito Santo, e quando agora, nos casos específicos, nós não olhamos de volta para o pensamento que está nos perturbando, para entregar esse pensamento ao Espírito Santo para correção, nós estamos fazendo a mesma decisão pelo ego. Então, o convite aqui é para que nós vejamos, o curso está trazendo esse convite aqui, para que nós vejamos que tudo que nos perturba, em verdade, há um julgamento nosso que ele nos perturba, e há uma consciência de sentir-se perturbado, é justamente porque nós acreditamos que fizemos o mesmo a Deus, que nós usurpamos do nosso poder de Deus, que nós ofendemos a Deus e que agora nós estamos em dívida com Deus. Então, isso é uma situação que foi terrível demais para a mente suportar, por isso que ela se desmembrou, por isso que houve esse plano do ego de criar um Big Bang e bilhões de consciências, mas em conteúdo ainda continua sendo o mesmo, embora que de milhares e milhares de formas diferentes. E agora nós estamos, então, aprendendo dentro aqui ainda do conceito do mundo separado, dentro da ilusão, a reconhecermos o nosso interesse, que é o mesmo do irmão, o nosso interesse de reconhecermos que não há brecha entre a minha mente e a mente do irmão. Então, isso me torna professor de Deus, e isso permite que o Espírito Santo traga os alunos que estão prontos para aprender isso, porque ao dar isso é que eu posso ter isso, dar e receber, ensino e aprendizado vêm junto. É a única forma do professor aprender, é vendo isso no irmão. E assim o irmão se torna professor de quem lhe ofereceu isso. Continuando aqui. No 3, até vou ler todo o 3 para pegar aqui o contexto. O mundo do tempo é o mundo da ilusão. O que aconteceu há muito tempo parece estar acontecendo agora. Escolhas feitas desde há muito parecem estar abertos ainda por serem feitos. E o que foi aprendido e compreendido há muito superado é considerado como um novo, uma ideia original, um enfoque diferente. Então, aquilo que há muito foi superado, agora parece que está acontecendo agora. Não está acontecendo agora. Nós estamos revivendo agora, mas tudo aconteceu num único instante. Porque a tua vontade é livre, podes aceitar o que já aconteceu a qualquer momento que escolheres, e somente então vais reconhecer que sempre esteve presente. Então, como que vem a consciência de reconhecermos o Cristo que sempre esteve presente? E aqui ele diz, a qualquer momento, escolhendo novamente pela vontade livre, fazendo essa escolha de que a minha vontade é a mesma vontade do meu irmão. Nós temos a mesma vontade do irmão e, portanto, a mesma vontade de Deus. E nós ainda somos livres para escolher isso, e no momento que nós o escolhermos, a consciência disso retorna à nossa mente. Como o curso enfatiza, não és livre para escolher o currículo, nem mesmo a forma em que vais aprendê-lo. Então, não somos livres nisso, porque, na verdade, nós já escolhemos, junto com o Espírito Santo, como aprender. Então, aqui, nós só podemos aceitar o que na mente unificada, naquele único instante de pensamento de separação, onde tudo pareceu acontecer, nós já escolhemos isso, porque nós já voltamos. Então, nós não estamos livres agora aqui, onde estamos revivendo aquilo que aparentemente aconteceu, para mudar o currículo.
e nem mesmo a forma como vamos aprendê-lo. Isso também, essa escolha já foi feita lá. A única escolha que nós temos aqui é isso que ele diz agora. Mas estás livre, porém, para decidir quando queres aprendê-lo. Então, a única maneira, a única liberdade que nós temos é resistir a esse aprendizado ou decidir aceitá-lo de uma vez, porque nós já o fizemos. Então, e nós já o fizemos num único instante. Todas as consciências que aparentemente parecem estarem desmembradas da mente unificada separada, todas lá na metafísica, num único instante, já tomaram naquele mesmo instante a decisão e já voltaram. Então, o currículo, a forma como cada partezinha da consciência vai aprender, isso ela já escolheu. Só que nós esquecemos disso. Quem guardou essa memória para nós é o Espírito Santo. Por isso, novamente, não temos como fazer o perdão por conta própria. Não é eu desfazendo, eu criando o currículo, eu escolhendo como que eu quero desfazer, porque já aconteceu. O Espírito Santo é o detentor dessa memória, e ele a tem guardado para cada um. Por isso que a gente viu na aula passada, dizendo que o Espírito Santo tem um modo de ensino para cada mente, para cada mente. O mesmo currículo, mas o modo de ensino. Então, a forma como nós vamos aprender e o que nós vamos aprender, o objetivo final é o mesmo de todos, mas a forma muda. Então, o Espírito Santo sabe o que nós já aceitamos, porque já foi desfeito. Então, agora nós estamos livres agora que estamos revivendo mentalmente aquele único instante onde tudo já aconteceu, nós podemos aprender ou aceitar isso agora, ou nós podemos procrastinar, mas nós estamos nos dando conta do preço que nós pagamos quando procrastinamos. O preço que é a ausência de paz na nossa mente. E a ausência de paz na nossa mente é justamente quando resistimos a aprender ou a aceitar aquilo que nós já fizemos naquele instante. E seguindo aqui, e à medida em que o aceitas, já o aprendeste, porque nós já aprendemos, nós já voltamos. Basta aceitar. Então, a única coisa a aprender não é nem sequer a metafísica, é aceitar a metafísica. Aceitar que nós somos um com o irmão. Na medida que nós o aceitamos, já o aprendemos. Então, é assim que o Espírito Santo tem nos ensinado. Eu tenho aqui da Olivia, que querida, meu netinho chegou aqui, obrigada, ok. Então, seguindo aqui no 4, então o tempo realmente volta a um instante tão remoto que está além de toda a memória, mesmo depois da possibilidade da lembrança. Então, dentro da consciência separada, a possibilidade da lembrança da mente separada, da dualidade, é aquele tal de início de Big Bang, ou do início do mundo dual. A memória separada não consegue ir além disso. Mas existe um instante que está além dessa memória. E que o tempo aqui que ele está falando, o tempo realmente volta um instante. Então, o tempo volta para aquele instante onde não havia tempo, onde não havia espaço, onde a mente, o Filho de Deus no céu, pensou ter tido um pensamento de separação. É para esse tempo que, quando nós aceitamos ao Espírito Santo, a nossa mente volta, a nossa memória volta, mas a memória do Espírito Santo, porque a memória separada não tem como ter essa lembrança. Então, é o Espírito Santo que guardou essa lembrança. Apesar disso, porque é um instante revivido muitas e muitas vezes, parece ser agora. Então, novamente,
o que o mundo aqui, do tempo e do espaço, parece estar acontecendo agora, parece ser agora, ele simplesmente aconteceu todo ele muito além do tempo, muito antes da fragmentação tempo e espaço. Aconteceu no céu, na unicidade, onde pareceu haver um pensamento. Houve uma ideia de ter esse pensamento e depois uma crença de que esse pensamento de fato aconteceu. Então, essa ideia de como que seria se acontecesse essa separação, essa ideia houve, mas ela foi respondida imediatamente. Então, por isso que a metafísica está falando aqui que nós estamos revivendo a cada instante o que aparentemente aconteceu dentro desse único instante. Assim é que professor e aluno parecem reunir-se no presente, achando um ao outro como se tivessem se encontrado, como se não tivessem se encontrado antes. Então, mesmo nós aqui no grupo, com exceção de poucas pessoas que se conheciam entre si, a maioria, aparentemente, nós poderíamos dizer que nós estamos nos encontrando pela primeira vez aqui, graças ao SEM, graças ao grupo, com exceção de poucos que entre si já tinham amizades, mas, na verdade, nós já escolhemos naquele instante que nós tomaríamos a decisão de sabermos da unicidade e, através dessa forma específica de perdoar a ideia de ser separado do irmão, e o irmão seria esse lembrete. Então, nós já escolhemos com quem nós iríamos aprender isso. E isso nos remete novamente à gratidão do irmão, que está sendo fiel a essa escolha, porque ele é o nosso Salvador. Então, este é o ponto que o irmão é para nós. Embora que, às vezes, o ego se canse e, por defesa, queira colocar desconforto ou queira apresentar uma mentira do irmão, queira dizer que o irmão é uma mentira, que o irmão é algo diferente do Cristo. O irmão é apenas o Cristo, e é isso que ele quer também ver em mim, em cada um. O aluno vem ao lugar, falando da praticidade do que parece acontecer aqui, no mundo aqui. O aluno vem ao lugar certo, na hora certa. Isso é inevitável, porque ele fez a escolha certa naquele instante antigo que agora revive. Então, ninguém está aqui por acaso. Isso é outro motivo já de gratidão, de nós darmos um passo para trás e olharmos se eu quero ver o Cristo no meu irmão, ou se eu quero ver a ele como o responsável da ausência de paz na minha mente. Porque o irmão, ele não está aqui por acaso. Ele aceitou, naquele único instante, oferecer-se de se apresentar à consciência, à minha consciência aqui, para justamente servir de lembrete, de oportunidade para ver o Cristo. O mesmo se dá com o professor, que fez também uma escolha inevitável num passado remoto. Então, assim como o aluno, é inevitável que ele reviva esse instante, o professor também escolheu ser professor lá naquele instante remoto. A vontade de Deus em tudo apenas parece levar tempo na realização do processo. Então, na realização desse processo, como nós dividimos o todo em bilhões de eras quase sem fim, parece que leva um tempo nós aprendermos isso. Mas, na verdade, nós já aprendemos isso num único instante, e por isso que Jesus pede aqui: o que poderia atrasar o poder da eternidade? Então, na eternidade, tudo já aconteceu.
todo esse mundo que nós vivenciamos, o nascer e o morrer de estrelas, o nascer e o morrer de planetas, de seres menores, de tudo isso que aparentemente é um mundo separado, dual, tudo aconteceu, o pareceu acontecer num único instante, e, e a volta da consciência de quem pensou esse mundo já aconteceu. Embora que quem pensou esse mundo tenha se fragmentado em bilhões de consciências, e dentro do sonho de ilusão, cada consciência escolheu o seu momento de retornar, o fim é certo, é tão certo quanto a eternidade, porque tudo já aconteceu. E mesmo de repente o ego poderia perguntar agora, ou dizer aqui, tá, mas talvez eu escolhi então retornar daqui a 10 vidas, 1000 anos. O que o plano da expiação tem a nos a trazer aqui, como a gente viu em umas aulas anteriores, é encurtar o tempo. Então, nós, através do perdão, se não foi aparentemente agora o instante que eu decidi a volta, o perdão traz esse instante para o agora. Por isso, o plano do perdão, que ainda é uma ilusão. No céu não há nada a perdoar, o irmão não fez nada a perdoar, mas a crença de que houve uma separação persiste, e o perdão a essa crença dentro da mente traz essa volta para agora. Então, nós estamos dentro de um currículo que até mesmo esse plano de perdão que aconteceu também num único instante, nós podemos trazer isso à nossa escolha para agora. Nós podemos aceitar isso agora ou mais tarde, mas não podemos mudar isso porque já aconteceu. Nós já voltamos, e exatamente através do mesmo modo que estamos revivendo aqui, só que num instante fora do tempo e do espaço. Então, isso é bastante metafísica, então, fora da física, acima da física, e isso serve não para nós nos preocuparmos com a metafísica, não é esse o objetivo, mas para trazer a razão para esse entendimento. E seguindo aqui, no 5, quando aluno e professor se reúnem, inicia-se uma situação de ensino e aprendizado, pois o professor não é realmente aquele que realiza o ensino. O professor de Deus, e aqui professor maiúsculo, porque está falando do Espírito Santo, o Espírito Santo fala onde estiverem dois reunidos com o propósito de aprender. Então, aparentemente, existe um papel de um professor e de um aluno, mas, na verdade, são dois iguais que estão unidos ali para aprender, e onde dois estão para aprender, o próprio Deus está uno a eles, porque a consciência da unicidade é restaurada, onde dois são vistos como o mesmo ser. O relacionamento é santo devido àquele propósito, e Deus prometeu enviar seu Espírito a qualquer relacionamento santo. Então, quando duas consciências separadas baixam a sua guarda, ou decidem-se pela realidade, que não há uma brecha separando ela da outra consciência, quando ela abaixa a sua guarda para ouvir essa nova do Espírito Santo, esse relacionamento desses dois irmãos se torna santo. Ele pode até mesmo na forma, algumas vezes parecer abrupto, ele pode, nem sempre ele é cheio de coisas bonitas, ele pode aparentemente, em alguns momentos, parecer bem desastroso, mas se houve essa abertura em algum momento de reconhecer que por detrás dessa forma física, por detrás
do comportamental, está o ser, o Cristo, e que essa realidade, e esse ser é igual ao meu ser, porque só existe um Cristo, nesse momento esse relacionamento é santo, e ele cumpriu com o seu propósito, ele voltou à sua origem, à sua unicidade. De onde a ideia de separação partiu, ela precisa retornar, porque antes da crença da separação havia unicidade. No momento que o relacionamento, então, entre duas pessoas, aceita esse propósito do Espírito Santo, independente de quem é o professor e de quem é o aluno, porque ambos são ambos, nesse momento, então, Deus envia o seu Espírito. Deus nos deu o seu Espírito Santo para entrar nesse relacionamento. Na situação de ensino-aprendizado, cada um aprende que dar e receber é a mesma coisa. Então, ninguém está num nível acima de ninguém, porque níveis ou acima ainda é separador. Na mentalidade, no nível de pensamento, todos nós somos o mesmo. E é em pensamento que dar e receber é o mesmo, independente de coisas físicas que são diferentes, mas os físicos é apenas uma projeção da mente, não é a realidade. As demarcações que haviam traçado entre seus papéis, suas mentes, seus corpos, suas necessidades, seus interesses e todas as diferenças que pensavam separá-los um do outro, desvanecem-se, tornam-se indistintas e desaparecem. Então, todas as diferenças, no momento que aceitamos o pensamento do Espírito Santo, que nos traz a lembrança de que nós ainda somos o mesmo ser, tudo aquilo que antes parecia ser verdadeiro se desvanece, porque agora a verdade foi aceita em seu lugar. Embora que os sentidos físicos e no nível comportamental, aparentemente o mundo continua girando de modo dual. Nós, enquanto estamos aprendendo esse processo de voltar à nossa consciência, então, enquanto estamos aprendendo a perdoar, porque o perdão verdadeiro ele acontece no momento da decisão pela verdade, mas nós estamos aprendendo a tomar essa decisão, e estamos aprendendo em cada caso específico. Estamos aprendendo que na unicidade nós somos felizes, na separação nós somos tristes e nós somos feridos e nós somos frágeis e pequenos, sujeitos à dor. Então, enquanto estamos aprendendo isso, nós ainda vamos ver o mundo dual, mas não mais naquela mentalidade de que ele é a verdade, apenas ainda como uma moldura que está mostrando o seu conteúdo, que é o Cristo. Então, por detrás, isso as primeiras lições do livro de lições traz, que por detrás de cada coisa separada, nós ainda podemos ver a unicidade, ainda podemos ver a Deus. E é assim que, aparentemente, é na nossa consciência que as formas se desvanecem. Aqueles que querem fazer o mesmo curso compartilham um único interesse e uma única meta. Então, aqueles que querem fazer a mesma jornada, o mesmo curso, a mesma jornada do despertar, de voltar de novo à consciência do seu ser, de sair desse círculo vicioso que nós estamos, de reviver a cada instante aquilo que, na unicidade, aconteceu num único instante. Aqueles que querem, então, fazer o mesmo curso, a mesma
a mesma forma de voltar a essa consciência de que isso tudo está desfeito e voltar de novo a lembrar a Cristo, esses compartilham do mesmo interesse e da única meta. E assim, aquele que era aprendiz vem a ser ele mesmo um professor de Deus, pois tomou a única decisão que lhe deu seu professor. Viu em outra pessoa os mesmos interesses que os seus. Então, cada aluno, na verdade, ele mesmo torna-se um professor. Porque ele aceitou a meta da unicidade. Então, esse convite de nós aceitarmos este papel, que não está falando da forma do comportamento, mas de uma condição de pensamento, onde cada um que vem com a ideia de aprender, ele mesmo se torna um professor e o Espírito Santo lhe trará as oportunidades através de quem aprender. E esses que o Espírito Santo lhe traz, lhe são seus alunos. E esses alunos, ao aceitarem ser alunos, por sua vez, também se tornarão professores, que por sua vez também terão alunos, que também serão professores. Então, o Espírito Santo tem um círculo também dentro da ilusão, um círculo que se encerra quando a última fração da mente decide por ela, que faz essa, ou fizer essa decisão de aceitar a unicidade. Então, este é o plano, é isso que Jesus nos trouxe aqui sobre os alunos. Quem que são os alunos? Ficou alguma dúvida? Nós estamos aqui na interação, alguma coisa que aparentemente ficou estranho ou que gostariam de compartilhar? É essa hora agora de nós fazermos isso. O João levantou a mão. Esse texto, Ing, ele me lembra, assim, de como eu conheci o curso, né? Eu, aqui na experiência do João mesmo, eu buscava muitas coisas muito no mundo. Eu nunca fui um buscador, assim, de ficar me dedicando à religião, nada disso. As minhas metas eram todas muito no mundo mesmo, que até então eu achava que isso aqui era a minha realidade, né? Mas, assim, eu me lembro que quando eu ouvi a informação de que o mundo é uma ilusão, eu aceitei facilmente, porque assim, foi como se algo fizesse sentido, tinha feito sentido dentro de mim, assim. Nossa, faz total sentido. E eu colocava muito valor no mundo ainda. Aí eu me lembro que no começo, realmente para a mente, inicialmente parece que você, quando você vai ouvindo, recebendo alguns convites de correção, de ajuste de foco, parece que você está sendo forçado, parece que você está sendo obrigado, parece que alguém está te confrontando. E eu via o quanto a minha mente resistia. E eu acho que é uma coisa que ele vai falar mais para frente nesse desenvolvimento da confiança ali. No início, a gente não consegue perceber como se fosse uma dádiva, né? Porque a gente não consegue ver que é o nosso próprio sistema de pensamento separado que está sendo desconstruído, né? Então, quando eu leio esse texto, a única coisa que eu só consigo sentir é assim: que bom que eu tive pessoas que vieram me confrontar. Que bom que tiveram pessoas que vieram falar assim: por que você quer fazer isso? Por que você está pensando assim? Por que você está falando assado? Que bom que eu tive pessoas na minha experiência para me questionar. Na época, eu não via o quanto aquilo era uma dádiva, mas hoje, Ing, eu ainda... Não te parecia bom na época, parecia perturbador na época. Isso, E foram trazidos pelo Espírito Santo para te oportunizar Então, a isso que você aceitou há muito tempo, antes dos tempos ainda. E é interessante porque quanto mais você para de resistir à correção, mais você consegue ver que realmente eu já tinha decidido por isso que eu estou vivenciando hoje há muito tempo.
Parecia que é algo que eu já sentia, era algo que eu já buscava há muito tempo, e parecia que eu queria isso no mundo. Então, é tão importante esse texto mesmo, porque, assim, um professor de Deus é aquela pessoa que está na sua frente se expressando, que muitas vezes você não se dá conta de que ele é um representante da verdade na sua frente, mas não é porque ele... É só porque o meu próprio sistema de pensamento fechado não me permite ver ainda que aquele é um representante da verdade na minha frente, né? Mas com um pouquinho de disponibilidade, a aceitação de uma única meta, é um período muito curto para que eu veja que o quanto de dádiva ter ali na minha frente, sabe? Então, eu sinto que esse manual de professores, ele é um manual mesmo, para a gente aceitar isso mais rápido, sabe? Isso, e dentro de 2 aulas nós vamos falar mais sobre isso, sim, João, o que aparentemente é um desconforto, uma instabilidade, um puxar de tapete, na verdade, é essa abertura para o novo. E obrigada por trazer aqui esse teu exemplo, porque certamente é na prática um exemplo do quanto nós podemos confiar no Espírito Santo, mesmo que aparentemente a coisa tenha piorado quando se entra no curso, mas nós já tomamos essa decisão e é dessa forma que ela virá, porque nós já escolhemos, e por isso essa sensação de que é familiar. Todos que vêm ao curso têm essa sensação de que o curso, de algum modo, é para ele. Podemos até resistir, demorar, jogar fora, ficar uns anos sem, mas acaba voltando, porque essa escolha já aconteceu. O Igor também levantou a mão, por favor. Ing, isso que o João falou é super importante mesmo, assim, sobre o que trouxe aqui hoje da aula, né? Para mim foi muito assim também, essa abertura mesmo para o novo. Foi bem importante para mim, assim, porque antes eu era muito fechado em coisas e hoje eu vejo que eu sou aberto a muitas coisas, assim. Eu estou aberto para muitas coisas, para receber muitas coisas, assim, que sem desse lugar de ficar julgando o que eu gosto, o que eu não gosto, sabe? Então foi muito importante aqui também na minha experiência, ficar aberto para o novo mesmo, para as pessoas, tudo o João, o Márcio que eu convivo aqui, eu lembro que eu fui dando essa abertura assim mesmo, para todas as pessoas, para tudo que chegava para mim, eu dava essa abertura assim de não ficar mais nesse fechado, sabe? Então eu também achei super importante essa aula de hoje. E essa abertura você já tomou há muito tempo, antes dos tempos, antes de decidir reviver em forma de tempo e de espaço, e por isso que agora é tão familiar, né, Igor? Você está descrevendo o quanto agora está familiarizado com essa abertura que antes não havia, que antes parecia abrir-se era estranho antes, e agora é familiar. Essa decisão o curso está dizendo, e todos nós já tomamos a decisão, e nós estamos aqui para reconhecer. E isso é importante até mesmo para nós não julgarmos o nosso irmão, o desconforto, mas o manual dos professores vai nos trazer a cada aula mais sobre isso, e assim nós, sabendo disso, a gente baixa a guarda, o ego tem menos possibilidade de nos enganar, e nós, como tomadores de decisão, podemos confiar mais nessa decisão que nós já tomamos. Então, Jesus sabe o que está fazendo quando nos trouxe isso, e não é por acaso também que nós estamos juntos aprendendo isso, e isso que eu também quis falar sobre o nosso grupo, não é por acaso. Então, gratidão a essa, não no sentido do mundo, mas graças a Deus que
nós fizemos, todos os nossos irmãos fizeram essa decisão, e nós, graças a Deus, estamos tendo essa oportunidade de podermos, agora na consciência aqui, também reviver esse instante dessa decisão. A Marília também levantou a mão, por favor. Oi, Ingrid. Oi. Sobre isso que os meninos estão falando, né? Dessa disponibilidade e dessa abertura na mente. E quando você leu aqui no parágrafo 3, que ele fala assim: e à medida que aceitas, já o aprendeste. E assim, ficou bem claro que quando a gente não aceita a metafísica do curso, né? Não aceita aquilo que Jesus está falando, a gente tenta entender o curso, né? Da nossa forma, assim, não aceito e quero intelectualizar, mesmo que seja ainda por esse meio, mas fica assim, resistindo, eu percebi na experiência aqui, resistindo a aceitar e tentando compreender sem aceitar a metafísica, sabe? E depois que, né, eu aceitei, ficou muito mais fácil. Igual ele está falando aqui, à medida que você aceita, compreende. Então, a compreensão, ela só vem depois que se aceita. E parece que antes fica um pouco essa luta para aceitar, assim, para abrir essa mente e aceitar lindamente, puramente como Jesus coloca para nós. Então, é isso. Depois que aceita, a compreensão, ela vem com muita, muita naturalidade. Isso é muito bom. Obrigada, Marília, por reforçar isso aqui, porque enquanto não a aceitarmos, é a resistência a ela que quer aprender. Porque se aceitar já é aprender, e eu estou aprendendo sem aceitação, na verdade, estou fazendo o oposto da aprendizagem. Eu quero o ser que é contra isso, que se protege disso, quer aprender. Então, realmente, não há como voltar à consciência sem essa aceitação. Obrigada por reforçar isso que nós vimos aqui, Marília. Obrigada, Ingrid. A verdadeira humildade, né? Que é a grandeza de Deus, que é a grandeza do Cristo. A verdadeira humildade é essa aceitação e não aceitar nada menos do que isso. Mais alguém, pessoal? Bom, eu acho que, bom, se ninguém se manifestou, então nós podemos concluir aqui com essas ideias e gratidão mesmo a Jesus por nos propiciar isso e, na verdade, segundo a nossa aprendizagem de hoje, nós apenas estamos não resistindo a aceitar aquilo que já estamos aquilo que há muito nós já aceitamos, fora do tempo e do espaço. Então, só mesmo gratidão por Jesus nos lembrar disso. E deixo vocês, então, com esse pensamento. Vou encerrando aqui. Obrigado a todos e a Jesus por essa lição.